Amém. Graça e paz, nesse início de live, enquanto os irmãos vão chegando, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça no coração de vocês, permaneça na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. À medida que você for chegando, vá dando sua saudação, vá desejando a paz do Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Rita Vidal. Seja bem-vinda a essa live nessa noite, onde estaremos compartilhando da graça, da palavra do Senhor, do entendimento da palavra que Ele revelou em nossos corações para que nós transmitíssemos para os irmãos. Mas vamos ficar já nessa expectativa, enquanto nós estamos preparando aqui o caminho, enquanto nós estamos preparando aqui a live. À medida que você for chegando, vá glorificando o nome do Senhor Jesus. E você que já chegou, você pode compartilhar também essa live, se assim você desejar, com seus irmãos, com a sua família, em algum grupo. Aquilo que Deus lhe direcionar e que estiver no seu coração, o desejo no seu coração de fazer. Nessa noite nós vamos compartilhar um tema que o Senhor nos deu, que é o mínimo de Deus, é a abundância que nós precisamos, ou é a abundância que você precisa. Se entendermos isso de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais plena, eu tenho certeza de que a misericórdia do Senhor, a direção do Senhor sobre a nossa vida vai muito mais além daquilo que nós estamos imaginando. Então eu creio que através dessa palavra Deus vai consolidar algumas coisas no nosso coração, vai reafirmar a vontade e o propósito dele no nosso coração e vai nos despertar também para fazermos aquilo que nós precisamos fazer para alcançar o favor de Deus, alcançar a misericórdia de Deus e alcançar a resposta que nós estamos esperando. Bem por dizer que a resposta que está no coração de Deus para a nossa vida é muito maior do que o que a gente imagina. E se nós ficarmos na nossa posição, mantivermos a nossa posição de servos, Deus vai continuar nos dando graça para poder ir dando passos de fé e alcançando a misericórdia do Senhor. Estaremos orando sim, irmã Rita, pela irmã. Cremos que o Senhor, que é aquele que cura, que é aquele que sara, que é aquele que liberta, pode dar um toque de cura na vida da irmã. Daqui a pouco nós estaremos fazendo a oração, nós estaremos apresentando a irmã. Creia que Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra e para fazer cumprir a vontade dele na nossa vida. Então nessa noite, queridos, nosso objetivo, como nós falamos na última live, é ter uma live mais compacta, mas que transfira o recado de Deus para nós, que transfira a vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus quer que nós façamos, para que nós possamos andar em obediência. A Bíblia diz que a obediência gera bênção. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, as coisas acontecem de maneira mais grandiosas ainda do que o que a gente estava esperando. E é até sobre isso que vamos falar hoje. Gostaríamos que essa mensagem chegasse ao maior número possível de pessoas, porque temos assim uma convicção, não que é porque é o pastor ali que está falando, é o pastor ali que está pregando, mas é porque o Senhor trouxe essa graça, dessa revelação. São coisas que a gente já conhece, mas muitas vezes a gente não põe em prática. E o Senhor está querendo nos despertar para isso nessa noite. Para a gente colocar em prática a palavra que a gente já conhece e começar a viver em cima dela. Começar a desfrutar das verdades que a palavra de Deus tem para nós. E se nós fizermos isso, o reino de Deus, fizermos isso, nós alcançaremos a graça. O reino de Deus não tem nada a ver com religião, com religiosidade. Às vezes, a religiosidade atrapalha até a manifestação do reino de Deus. Deus abençoe o nosso irmão Bartolomeu Prazeres. Seja bem-vindo mais uma vez. Deus abençoe a nossa irmã Maria Silva. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família, os projetos
e os ideais. Então, nós estamos preparando aqui essa live para hoje, uma live objetiva, mas uma live que tem uma palavra de Deus para nós, uma palavra de despertamento, uma palavra de direcionamento espiritual. E quando nós entrarmos assim nesta rota, orientado por Deus, nós veremos tanta glória, tanta manifestação de favor de Deus na nossa vida, tanta revelação de graça, tanta revelação de misericórdia, que é o que todos nós estamos esperando. E Deus tem algo muito mais além. A Bíblia diz, Deus abençoe Antônio Pereira, seja bem-vindo. A Bíblia diz que Ele é aquele que tem uma palavra, uma resposta sobre nós, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossa vida. Então, o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é extraordinário, e Ele só busca corações disponíveis, onde Ele possa depositar da sua unção, onde Ele possa depositar dos seus dons, onde Ele possa depositar da sua graça, onde Ele possa depositar da autoridade que está no nome dEle, e essas pessoas, por assim dizer, possam viver uma vida diferente por andar em observância e obediência à palavra do Senhor Jesus. Então, o nosso propósito nessa noite é compartilhar esta palavra para trazer vida no coração, na mente e no coração dos irmãos, porque todos nós, principalmente nesses dias tenebrosos que estamos vivendo, nós precisamos de uma resposta de Deus. E muitas vezes nós vamos a Deus com uma resposta às portas, e Ele tem coisas tão grandiosas, tão maiores do que o que a gente está pedindo para revelar em nós. E é por isso que nós colocamos esse texto: o mínimo de Deus é a abundância que nós precisamos. Se Deus liberar o mínimo, uma gota, posso dizer isso, eu devo falar isso ainda no decorrer da mensagem, mas uma gota do reino de Deus que for depositada na sua vida muda totalmente a sua realidade. Uma gota do reino de Deus. Deus abençoe a Leide, a paz do Senhor Jesus. Leide Martins, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando sua casa, sua família, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje, vocês que chegaram um pouco depois, o mínimo de Deus é a abundância que nós precisamos. Eu gostaria, antes de nós orarmos, que nós já vamos orar, já. Deus abençoe a nossa irmã Edna, Sérgio, seja bem-vinda mais uma vez, minha amada, vaso de honra. Deus continue te abençoando. Se você hoje parar, eu quero desafiar você a parar para meditar no amor de Deus pela sua vida. Antes mesmo de nós orarmos, e antes mesmo de nós começarmos a ministração dessa palavra, pare para meditar no amor de Deus para a sua vida. Até aqui, tudo que Ele tem feito por você, tudo que Ele tem derramado sobre a sua vida, todos os livramentos que Ele tem lhe dado, toda a direção que Ele tem dado a você, a prosperidade que Ele tem derramado sobre a sua vida, as curas que Ele tem liberado sobre sua vida e sobre os seus, o crescimento espiritual que você teve durante todo esse tempo. Eu quero desafiá-lo a você refletir até onde você já chegou com Deus, os passos que você já deu avançando no reino de Deus, e tudo aquilo que você já viveu, já vivenciou, já vislumbrou no reino de Deus, ainda é uma gota diante daquilo que Deus quer revelar para a sua vida. Ainda é uma gota diante daquilo que Deus quer produzir na sua vida. E se você tiver a compreensão do reino que Ele quer que você tenha, se você deixar essa compreensão, esquecer a questão do excesso de religiosidade que muitas vezes nos pega. A palavra religião significa religare, mas muitas vezes as pessoas distorceram o significado disso e transformaram esta palavra num amuleto para se viver algo que é totalmente diferente daquilo que Deus espera que vivamos. Deus abençoe a nossa irmã Michele Crepardi, seja bem-vinda mais uma vez. Deus continue abençoando sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Então reflita sobre isso. Se você parar para meditar no amor de Deus,
naquilo que Ele já fez pela sua vida e naquilo que Ele continua fazendo, você vai ficar com vergonha. Como disse Paulo, o amor de Cristo me constrange. Quando a gente presta atenção no que Deus já fez, a gente fica até com vergonha de pedir algo mais. Mas como nós precisamos, aí nós vamos até a casa dele, nós vamos até a presença dele e buscamos a sua face para que Ele revele em nós toda a grandeza, toda a glória e toda a riqueza do reino dele. E Deus quer fazer isso. Eu tenho certeza que Ele quer e vai fazer na sua vida, na sua casa. A única coisa que você precisa é ter o coração alinhado ao coração dele para que tudo dê certo, para que até aquilo que estava dando errado comece a entrar nos trilhos e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então, decorridos já esses minutos, nós vamos orar para que possamos iniciar definitivamente esta live. Estávamos aqui num bate-papo inicial, uma transferência de informações inicial, mas meu coração está muito alegre com os irmãos de compartilhar, poder compartilhar com vocês essa palavra hoje, que eu tenho plena certeza que, se vocês compreenderem, vai produzir uma mudança na vida de vocês. Amém? Deus abençoe Doraci Miranda, seja bem-vindo à nossa live aqui, a live que o Senhor preparou para nós. O Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Vocês que já estão aqui conosco, feche aí os seus olhos. Nós vamos orar a Deus, pedindo a presença do Senhor sobre este lugar, pedindo a graça do Senhor sobre este lugar. Este lugar não é mais a sala da nossa casa ou nossa sala de escritório, não. Este lugar agora se transformou num lugar santo. E este lugar onde você está também, nós profetizamos que ele se transforma num lugar de adoração a Deus, que ele se transforma num santuário de adoração a Deus, onde nós vamos compartilhar da sua palavra e ser edificados pelo seu poder, pela sua graça e pela sua misericórdia. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai, graças te damos por tudo que o Senhor já fez por nós até aqui, pela tua misericórdia, pela tua graça que é maior do que a vida. Ó Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, porque se não for ao Senhor, não sei onde nós estaríamos, mas graças a Deus que o Espírito Santo está na terra, cuidando da sua igreja, cuidando daqueles que são seus, cuidando daqueles que confiam no seu nome, que são chamados pelo teu nome, e até aqueles que muitas vezes não têm esta dispensação, mas tem alguém intercedendo por eles. Pai, nesta noite eu quero interceder por cura, em nome do Senhor Jesus. Alcance agora a nossa irmã Rita Vidal, onde ela estiver agora, que ela possa receber um toque de cura, que o Senhor Jeová Rafá, que é aquele que sara, que cura e que liberta, possa ministrar sobre ela agora a cura do Senhor, a cura que está no teu reino, que ela possa sentir verdadeiramente o toque do teu Espírito Santo, e aonde o Senhor está, como diz a tua palavra, algo tem que acontecer. Então que haja mudança na realidade da saúde da tua serva agora, que ela possa experimentar agora um toque de milagre, para ela restaurar toda a sua saúde física, em nome do Senhor Jesus, que ela possa estar firmada em Ti, o seu corpo físico possa ser renovado, restaurado, para continuar fazendo a Tua obra e glorificando o Teu nome. Eu oro por cada pessoa que já está acompanhando esta live, ó Deus, cada servo Teu que atendeu a este chamado para estar juntamente conosco nesta noite, que a Tua bênção, ó Deus, que é aquilo que enriquece e não acrescenta dores, seja repousado sobre a vida de cada um dos Teus servos que nos ouvem agora e que vai nos ouvir depois. Ó Deus, aonde estiver portas fechadas, que o Senhor dê ordem para que elas sejam abertas no poder do nome de Jesus. Aonde houver alguém enfermo, que ele seja curado no poder do nome de Jesus. Guarda a Tua igreja debaixo do Teu manto santo, nestes dias de pandemia, nesses dias ó Deus, onde se alastra este vírus pelo mundo afora, mas que nós estejamos debaixo da Tua guarda, debaixo do Teu pavilhão, escondido em Tuas asas, ó Deus, escondido no recôndito do Teu tabernáculo, para que possamos em vida proclamar a Tua glória, manifestar a Tua glória e continuar testemunhando de tudo aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor continua fazendo na vida dos Teus servos. Toma meus lábios,
nesta noite, toma minha mente, toma minha língua, toma o meu coração. Não deixa que nenhuma palavra que eu fale saia de mim mesmo, mas que o teu Espírito possa conduzir, que o teu Espírito possa organizar, orquestrar todas as palavras que iremos falar aqui nesta noite, e que elas possam servir de vida àqueles que nos ouvem agora e àqueles que nos ouvirão depois. Ó Deus, que o Senhor leve paz nesses lares, leve harmonia nesses lares que nos ouvem. Ó Deus, leve a presença da Tua glória, leve restauração, leve uma porta aberta. Se há alguma dificuldade, ó Deus, financeira, se há alguma dificuldade material, que o Senhor, segundo as Suas riquezas, possa suprir as necessidades do Teu povo em glória, e que eles possam a cada dia mais ter motivos ainda mais para glorificar o Teu nome. Que esta live possa ser uma live de milagres, possa ser uma live de restauração, possa ser uma live de portas abertas, possa ser uma live onde a Tua palavra vai orientar o Seu povo no caminho que ele deve seguir. Ó Deus, que importa que Tu cresças e que nós diminuamos, importa que o Seu nome apareça e que nós sumamos aqui nesta noite, mas que o Teu Espírito Santo possa reinar na mente, no coração e no entendimento de cada um dos Teus servos. Não permita que nenhum roubador da palavra tenha acesso a eles, mas que cada palavra, cada, ó Deus, frase que eles forem ouvir seja capturada pelo Espírito, seja capturada, ó Deus, pela mente, e eles possam viver através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um dos Teus servos, abençoa aqueles que serão alcançados depois, através dos compartilhamentos que porventura venham a ser feitos, e que eles sejam ministrados pelo Senhor, e na força do Seu poder eles continuem avançando no Teu reino, para a honra e para a glória do Teu nome. Toma o Teu lugar no meio de nós, se assenta aqui no meio desta reunião espiritual, eu daqui e os Teus servos de qualquer lugar que eles estejam agora, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Creuza também, Creuza Ramos. Seja bem-vinda mais uma vez. E os irmãos também que já estão conosco. Esse tema de hoje que nós separamos, o mínimo de Deus é a abundância que você precisa. Às vezes nós temos uma dificuldade, principalmente de decidir com Deus aquilo que nós queremos. E algumas vezes, pasmem os irmãos, mas é verdade, algumas vezes nós deixamos de alcançar a graça que nós estamos esperando, porque ainda não definimos qual é esta graça que estamos colocando diante de Deus. Eu não sei se os irmãos já me acompanham, mas quero que você já me acompanhe a partir de agora, porque nós vamos fazer um mergulho rápido na palavra de Deus, mas será um mergulho de fé e de contemplação de uma verdade que você até já conhece, mas muitas vezes ainda não está colocando em prática. Então, às vezes, nós tendemos a ficar com aquele pensamento de dizer assim, olha, mas Deus sabe o que eu preciso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está acima da ciência, Ele sabe o que você precisa. E eu também concordo com essa afirmativa, que Deus sabe o que você precisa, mas Ele espera que você clame. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, às vezes, todas as vezes, eu quero deixar isso já no início aqui, antes da gente ler o texto, todas as vezes que Jesus foi interpelado por alguém, encontrou com alguém e alguém lhe pediu um milagre, ou chegou próximo dele, a primeira coisa que Jesus falou foi esta, a maioria das vezes, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E é bem verdade, repito aqui, redundando, que a gente ainda não definiu diante de Deus aquilo que nós queremos. E talvez seja por isso que nós ainda não alcançamos. Porque Deus vai entregar para você aquilo que você disser para Ele em atitude de fé, de devoção, de dependência e confiança dEle. Então essa é uma das primeiras coisas que você precisa destravar com Deus. Defina os seus planos, defina o seu projeto, defina o seu propósito, defina os seus desígnios, defina os seus objetivos e apresente a Deus, que eles sejam conhecidos diante de Deus, porque a partir do momento, Deus abençoe Leninha Borges, que prazer ter a senhora aqui conosco, Deus abençoe sua casa, sua família. Nós estaremos orando ainda, já fizemos a primeira oração, mas no final nós estaremos orando
por saúde novamente. E eu tenho certeza que Deus já enviou a graça lá, porque o nosso Deus, ele é assim. Quando a gente pede com fé, antes mesmo que a gente espere, ele já enviou a graça. E vai ser até isso que nós vamos falar hoje. Então Deus abençoe a sua vida, Maleninha Borges, é um prazer ter a senhora aqui conosco. Então essa questão que nós estávamos falando é de suma importância, você definir com Deus: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Senhor, eu preciso de libertação, eu preciso que o Senhor ajude-me a aumentar a minha fé. Senão você fica dizendo: ah, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor conhece as minhas necessidades. É bem verdade que o salmista diz que o Senhor conhece a palavra antes que nos chegue à boca e conhece o nosso pensamento antes que chegue à nossa mente, mas Ele quer que nós clamemos a Ele, Ele quer que nós busquemos a Ele, Ele quer que nós cheguemos lá e batemos na sua porta. A Bíblia fala: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz assim: eu serei achado de vós. Ou em outras traduções: eu vou me permitir ser achado por vós. Eu quero que vocês me achem. Eu quero que vocês me encontrem, porque no momento em que vocês me encontrarem, vocês vão se surpreender com o que eu tenho preparado para a sua vida. Mas você precisa vir até mim, você precisa me clamar, você precisa me buscar, você precisa deixar as reservas e lançar-se de corpo e alma diante do Senhor Jesus. Eu quero aqui, antes mesmo de nós lermos o texto, fazendo essa introdução, desmistificar algo acerca da oração. Eu tenho falado muito sobre isso, repetidamente às vezes. Muitas vezes a gente fica com aquela noção que diz assim: a oração é aquela, excelso das galáxias, Senhor, Tu és magnificentíssimo, Tu és extraordinário. Olha, Deus, Ele não se impressiona com palavras bonitas. Palavras bonitas para Deus não é essa... Não é o que mexe o coração de Deus. O que mexe o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado. Então, quando você chega à oração e diz: Senhor, não aguento mais, não suporto mais, toma a minha causa. Olha, Senhor, essa causa está sendo pesada demais para mim. A minha vida não é para... Eu sou servo teu, a minha vida não é para viver dessa forma. Eu sou uma serva tua, eu não devo viver dessa forma. E você lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, como está escrito na palavra do Senhor: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, esqueça, pode dizer que foi ali, o pastor ali que falou isso, esqueça esse negócio da religiosidade para orar. Você tem que rasgar o seu coração, você tem que colocar diante do Senhor aquilo que te aflige, você tem que levar diante dele sem reserva, sem subterfúgio, sem procurar palavras bonitas. Se você quer falar o seu dialeto, são palavras bonitas, que assim seja, mas que essas palavras bonitas sejam as palavras do seu coração. Quem me entende, diga amém. Sejam as palavras do seu coração, porque se forem as palavras do seu coração, se for a essência do que está ali dentro, olha que Deus vai te responder. A bênção vai chegar no lugar que você deseja, antes mesmo que você chegue, e nós vamos contemplar isso, como está escrito na palavra hoje. Então, o mínimo de Deus é a abundância que nós precisamos. Deixa eu te dizer já um negócio antes de nós lermos o texto. Se Deus te der um olhar, é o suficiente. Eu sou sinestésico, já falei com os irmãos sobre isso, eu me movimento muito. Mas se Deus der um olhar para você, é o suficiente. Se Deus inclinar para você, olhar, se Ele inclinar para a sua vida, direcionar para você: opa, avistei minha serva, avistei meu servo, já é o suficiente. O mínimo que Ele fizer, na sua direção, em seu respeito, já começa a mudar a sua história. Mas quando você clama, em outro texto, se não me memória em Crônicas, diz assim: agora estão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração deste lugar. Quando Deus dá um olhar para nós, queridos, o olhar de Deus pode mudar toda a nossa realidade, o olhar de Deus pode mudar toda a nossa vida, o olhar de Deus pode mudar toda a nossa história. Uma atenção, Deus abençoe Jorge Cordeiro, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. Uma oração sincera que você fizer diante de Deus
vale por 40 orações religiosas que você tentar fazer para Ele. O que Deus quer saber é o que está no seu coração. Então, quando você lança diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração e lava, limpa o coração, limpa a casa, porque o coração é a casa dele. Quando você limpa a casa, ele começa a manifestar a glória dele na sua vida. Entende? Aí ele vai sempre perguntar: o que queres que eu te faça? Ele sempre perguntou isso. A maioria das vezes que alguém procurou ele, ele disse: o que queres que eu te faça? Então você vai ter que ter isso já de coração aberto, na ponta da língua, para colocar diante de Deus. Olha, Senhor, é isso. Olha, que eu veja. Olha, Senhor, eu tenho essa situação. Meu filho está assim, minha filha está assado. Meu servo está sofrendo. Como nós vimos muitas histórias na Bíblia, uma delas nós vamos falar hoje. Então, colocar isso diante de Deus em oração. A oração você pode estar, pasme você, passou, então a oração é aquele negócio que a gente só faz dentro do nosso quarto, quando é dentro do seu quarto, fechando a sua porta, eu creio que ela chega mais rápido. Mas você pode clamar a Deus de onde você estiver. Aonde você estiver, você pode clamar a Deus. E se Ele ouvir o clamor do seu coração, me permita, eu sou sinestésico, ele faz assim, ó, levanta e inclina os ouvidos dele para ouvir o que você tem a dizer. E quando Deus se levanta do trono e se inclina para você, meu irmão, aí as coisas começam a se ajustar no reino espiritual, no reino físico, onde quer que seja. Se ele se inclinar para você, se ele ouvir o seu clamor e se inclinar para você, como disse o salmista Davi, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, as coisas mudam radicalmente na sua vida. E aí, aquela inclinação de Deus é o mínimo que de repente para você parece não ser nada, mas aquela inclinação de Deus já muda a sua história. E você precisa crer nisso. Você precisa crer nessa verdade, para quando algo te desafiar, você está disposto a dizer: não, o Senhor está comigo. Às vezes você ora e diz: Senhor, esteja comigo, fique comigo, mas Ele já está com você. Você pega isso aí em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca te desamparou, nem vai desamparar. Ao contrário, quem vai te acompanhar na sua caminhada, quando você tiver um coração inclinado para Deus, são as suas duas amigas inseparáveis. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e você vai habitar na presença do Senhor eternamente. Então, esses comportamentos, essas atitudes já mudam muito a nossa realidade. A gente já dá passos de fé em direção àquilo que a gente espera que aconteça. E quando a gente dá passos de fé, a gente contempla a grandeza do Senhor Deus. Para não ficar em minhas palavras, vamos abrir aí o texto. Deus abençoe a nossa irmã Antônia. Seja bem-vinda uma vez mais a essa live. Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus projetos, as suas causas que estão na mão do Senhor. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Abram aí vocês a sua Bíblia, para que não fique nas minhas palavras. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15, rapidamente. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Eu quero dar assim, um pequeno espaço de tempo para você acompanhar a leitura e você poder entender o contexto daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Conseguiu localizar já? Mateus capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 21. Amém? Deus é fiel, amada. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é fiel. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Nós vamos ler. Que diz assim. Coloquei aqui para ficar mais fácil. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. A minha tradução é a Bíblia King James atualizada, a Bíblia do Rei James atualizada. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra.
Deus abençoe a nossa irmã Denilza Santana. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda esta mulher embora, porque vem gritando atrás de nós. Veja só. Deus abençoe CB Vila Padre Inácio. É um prazer ter os irmãos aqui conosco. Estamos lendo Mateus 15, de 21 em diante. Versículo 24 diz assim: ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Olha que coisa. Ela, porém, replicou: sim, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento a sua filha ficou sã. Esse texto é tremendo, vocês conhecem, todos nós conhecemos, a maioria de nós conhecemos esse texto, essa passagem da mulher cananeia. Hoje nós estamos fazendo uma releitura, um reolhar neste texto, porque, veja, a mulher cananeia, ela tinha uma necessidade específica. A mulher cananeia, ela tinha uma dor específica, que era representada pelo problema da filha dela, que era endemoniada. E certamente ela ouviu falar de Jesus, porque ela não era dos judeus, ela não fazia parte daqueles que seguiam a Cristo, mas certamente ela ouviu falar de Jesus, a fama de Jesus corria naquela época. Depois disso, depois desse feito, Jesus ainda multiplicou os pães, alimentou a multidão com a palavra, alimentou a multidão com pães. E ela certamente já conhecia, já ouvia, já tinha ouvido falar da fama, já tinha ouvido falar da relevância, do poder, da graça que Jesus podia liberar e podia curar, podia restaurar, podia libertar as pessoas. E ela guardou aquela fé no seu coração e esperou o Senhor chegar até próximo dela. Jesus estava fazendo outras coisas antes disso, que nós não vamos entrar neste contexto agora. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus terminou o que ele estava fazendo naquele lugar, naquela determinada região, ele foi e se retirou para a região de Tiro e Sidom. E no meio do caminho, chegou essa mulher, que como diz, uma mulher natural das regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está tomada pelo demônio. E na sua tradução, em algumas traduções, deve dizer: está miseravelmente endemoniada. Interessante que ela foi até a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Mas ela foi com a determinação de buscar algo grandioso, de buscar a bênção que ela estava esperando. É aqui que eu já começo. Mas ela foi surpreendida, no contexto nós vamos ver e vamos trabalhar nisso até o final da nossa live. Ela foi surpreendida porque ela buscava uma coisa e ela recebeu algo muito maior do que aquilo que ela buscava. Ela buscava uma libertação para a sua filha, mas Jesus tinha algo muito maior do que só meramente a libertação daquela filha e a libertação também dela pelo sofrimento que ela já estava vivendo há muito tempo. Então, o que esse texto nos ensina? E eu quero compartilhar com os irmãos. Às vezes nós cometemos um equívoco de buscar de Deus apenas as bênçãos. Pegue isso que eu estou lhe dizendo. A gente quer buscar as bênçãos, a gente precisa de uma bênção e a gente vem ao Senhor com o coração como veio essa mulher, determinado, e nós recebemos a bênção. Pegue isso, porque a bênção é liberada sobre a vida daqueles que buscam. A Bíblia diz que aquele que busca, acha, a quem bate, encontra, e a quem chama, abrir-se-vos-á. Então, queridos,
Mas uma coisa que eu quero, um princípio que eu quero compartilhar, ensinar para os irmãos, compartilhar com os irmãos nessa noite, ao invés de você buscar a bênção, de você levar a bênção apenas, leve o abençoador para a sua casa. Entende, irmãos? Leve o abençoador, porque quando você vem buscar a bênção, você recebe a bênção. Mas o restante do que ele tinha para promover, para revelar na sua vida, você acaba não recebendo, porque você vem buscar algo específico. Por isso que nós colocamos o mínimo de Deus é a abundância que você precisa. O mínimo que essa mulher precisava era a resposta para a filha dela, mas quando ela saiu dali, eu tenho certeza que ela saiu levando algo muito mais do que meramente a cura da filha dela. Ela saiu levando a compreensão de que o abençoador poderia ir com ela, ao invés de ela só levar a benção. Então, nós temos cometemos esse lapso de muitas vezes querer muito a manifestação da mão de Deus, já ministrei sobre isso em algumas lives atrás, e esquecemos de buscar o propósito de Deus para a nossa vida. Então, se você descobrir o propósito de Deus para a sua vida através do relacionamento que você vai estabelecer com Ele, isso será muito mais poderoso, a abundância que isso vai revelar será muito mais poderoso do que aquela mínima coisa que você veio buscar diante dele, se é uma cura, se é uma porta aberta, se é uma libertação de um familiar, se é uma libertação de alguém da sua casa, se é uma libertação de alguém da sua rua, se é uma porta de emprego aberta, se é uma virada na questão financeira. Ao invés de você pedir só a bênção, peça que o abençoador vá junto com você, porque se ele estiver com você, aonde você for, você precisar de alguma outra bênção, ela será manifestada na sua vida. Eu creio que você está entendendo essa ministração básica, porém profunda, que nós estamos fazendo com os irmãos. Nós precisamos ter isso em nós, essa compreensão em nós, que este mínimo de Deus, o mínimo que ele vai revelar no nosso pedido, na nossa expectativa, será o máximo que você vai receber, a abundância do reino de Deus. Eu resumo isso no texto de Mateus 6, se não me falha a memória, que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, se a justiça de Deus estiver sobre a sua vida, ninguém vai te injustiçar. Se a justiça de Deus, se o reino de Deus, a abundância de Deus estiver sobre a sua vida, você não terá falta de nada. Então, pastor, então eu não devo orar mais pedindo bênção? Continue orando no seu propósito de oração. Se aquele propósito específico que você tem que colocar diante de Deus, porque Ele vai te responder se o seu coração já estiver um coração verdadeiro para colocar diante dele aquilo que você realmente precisa e colocar com fé. Ele vai te atender, Ele vai te responder, porque a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E quando isso acontece através do arrependimento, aí é que a bênção é dobrada. Quando a gente diz, Senhor, eu me arrependo de ainda não estar vivendo uma vida que é a vida que o Senhor promoveu para mim. Deus abençoe o irmão Sebastião, irmão Sebastião Júlio Ortiz. Seja bem-vindo nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos isso e deixarmos o Senhor manifestar a abundância do reino dele na nossa vida, na nossa busca pessoal pelo mínimo que nós precisamos, as coisas começam a acontecer. Quando a gente coloca diante de Deus, mas diz assim, Senhor, eu não quero só a bênção, eu quero que o Senhor vá comigo. Porque esta mulher aqui, eu tenho certeza absoluta, o texto não fala de maneira expressiva, nem específica, mas eu tenho certeza absoluta que esta mulher aqui não levou só a cura da filha dela para casa, ela levou Cristo para casa. Ela levou o reino de Deus no coração dela. Ela levou a compreensão de que existia alguém que estava cuidando dela, que estava dando cobertura espiritual a ela, que estava dando livramento a ela. Alguém que ela poderia compartilhar daquilo que estava vivendo e alguém que lhe compreendesse e pudesse lhe trazer uma resposta de imediato. Deus abençoe a Valci Farias. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, queridos, essa mulher cananeia, ela nos ensina muita coisa. Primeiro, a primeira coisa que ela nos ensina é a determinação em buscar de Deus uma resposta. É a determinação em buscar de Deus a resolução da sua causa. Porque naquele momento, no meio dos homens, Jesus andando ali no meio dos homens, as mulheres não tinham muita vez naquela época, elas não eram muito ouvidas naquela época, elas não tinham o apito, desculpe o termo,
coloquial, mas o apito era mudo, o apito das mulheres naquela época, mas ela tinha uma situação que precisava ser resolvida e ela foi ao mestre com toda a determinação, mesmo sem ser pertencente à mesma fé, à mesma ordem de Jesus Cristo que ele estava estabelecendo ali. Ela conseguiu manifestar, ver a manifestação da abundância do reino de Deus sobre a vida dela, porque no reino de Deus, deixa eu fazer esse parênteses para a gente ir já para o ponto principal ali. No reino de Deus tem cura, no reino de Deus tem salvação, no reino de Deus tem prosperidade, no reino de Deus tem abundância, no reino de Deus tem salvação, no reino de Deus tem crescimento espiritual, no reino de Deus tem mudança de vida, no reino de Deus tem prosperidade, o reino de Deus tem tudo. Se você levar o reino de Deus com você, você leva tudo no pacote. Ela foi buscar a cura, a libertação da filha e levou uma graça, uma paz, um renovo, levou uma nova visão de vida, levou uma nova percepção de que tinha alguém ali que zelava por ela, que ela não precisava mais se preocupar. Então, o mínimo que Deus revelar na sua vida ainda é algo grandioso diante da abundância que você precisa. Porque o mínimo de Deus é tudo que você precisa, mas se Ele revelar a grandeza do reino dele sobre a sua vida, meu querido, vai te faltar vasilhas para você armazenar as bênçãos que Deus vai mandar. E eu profetizo assim sobre essa sua vida nessa noite, que vai faltar vasilhas para você armazenar as bênçãos que você receberá de Deus quando você vier a Ele com o seu coração contrito, quebrantado e apresentar diante dele as suas razões para que Ele te justifique, principalmente através do arrependimento. Você diz: Senhor, eu me arrependo de não estar fazendo o melhor que eu posso para Ti, eu me arrependo de não estar cultuando a Ti como eu deveria cultuar, eu me arrependo de não dar o lugar de honra ao Senhor na minha vida, eu me arrependo de não colocar o Senhor na frente de tudo que eu vou fazer. Então, quando você chega ao Senhor em arrependimento, Deus começa a dizer assim: encontrei um coração quebrantado, vou derramar da abundância do meu reino. Ela veio buscar o meu mínimo e eu vou revelar a abundância do meu reino sobre ela, porque é tudo que ela precisa. A mulher cananeia chegou determinada, ela irrompeu ali a multidão, se aproximou dos homens, como diz aqui a palavra, se aproximou de Jesus e pediu a Jesus, intercedeu, pediu a Jesus que libertasse a filha dela, que desse livramento para a filha dela. Os discípulos logo se incomodaram. Tem isso também que você vai precisar entender, que vai ter coisa que você vai buscar diante de Deus, que vai ser bom você buscar no secreto, porque às vezes o seu propósito, o seu desígnio incomoda muita gente, e às vezes quando você declara esse desígnio que você tem, você acaba levantando inimigos antes de você receber a sua bênção. Então aqui eu quero crer, aqui não fala o texto, mas eu quero crer que ela saiu de casa determinada, mas na minha opinião, baseado no que eu vi aqui no contexto, ela não falou nada com ninguém. Ela não falou onde ela iria, ela sabia que Jesus era a resposta suficiente para ela, e ela foi até aquele que ela sabia que poderia dar a resposta. E quando nós vamos ao Senhor Jesus, com o coração aberto e certo, convicto, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando a gente chega, mesmo ferido, com o coração cheio de fé, e diz: Senhor, eu estou ferido, mas eu creio que o Senhor pode cicatrizar minhas feridas, eu creio que o Senhor pode me curar, eu creio que o Senhor pode me restaurar, para que eu continue bendizendo o seu nome, para que eu continue dando honra e glória, louvor e exaltação ao teu nome, para que eu seja um exemplo vivo do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Então, ela procurou ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus de imediato já colocou diante dela, quando ela disse assim: olha, Senhor, os discípulos chegam, antes disso os discípulos, mande essa mulher embora que está gritando. Olha, a Bíblia diz, está gritando atrás de nós. Ou seja, ela estava desesperada por um milagre, ela estava desesperada por uma resposta, ela estava desesperada para que Deus libertasse a filha dela. Ela queria ver um mínimo do toque de Deus, e Deus revelou toda a abundância da graça, da paz que ela precisava naquele momento. Ela buscou o mínimo e Deus revelou o máximo. Ela buscou o mínimo e Deus revelou a grandeza
Tanto é que eu creio assim, aqui não fala explicitamente, mas eu creio que ela saiu dali já impactada, porque a Bíblia fala, nós ainda nem chegamos lá na releitura, mas a Bíblia fala que antes dela chegar em casa, a filha dela já foi curada, por conta do tamanha fé daquela mulher. Antes de ela percorrer o caminho de volta, a filha dela já havia sido curada, porque ela conseguiu tocar no coração do mestre. Então o que é que eu vou, pastor Eli, o que é que eu preciso fazer? Toque no coração do mestre, seja verdadeiro, Senhor, é isso aqui, Senhor, eu sou essa pessoa, eu tenho dificuldade nisso, me ajude, preciso que o Senhor restaure, preciso que o Senhor tire isso do meu caminho. Não tenho conseguido manter uma constância diante do Senhor, ou tenho conseguido, mas coisas se levantam contra mim. Você abre o coração, você rasga o coração. Quando você busca o Senhor, está escrito, vou falar de novo, quando você busca o Senhor de todo o vosso coração, você encontra. Olha o segredo, fora de religiosidade, isso é fé inteligente, isso é fé convicta. Quando você busca o Senhor de todo o vosso coração, Ele se manifesta. Vou lhe dar um exemplo para a gente dar sequência no texto e a gente poder concluir essa live. Sabe aquele culto que algumas pessoas dizem assim, eu fui no culto tal dia e não consegui sentir a presença do Senhor Jesus. Não é porque você não sentiu que Ele não estava lá, porque onde o Senhor, onde está em 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Deus está presente em nosso meio, tem 2 ou 3 ou 4 reunidos no nosso nome aqui, Ele se faz presente. Então, aonde o Senhor Jesus passa, Ele muda a história. Não teve ninguém que cruzou o caminho de Jesus que não tivesse sua história transformada. Então, entende isso, a questão da manifestação da fé? Não, eu sei que o Senhor está aqui, ainda que eu não sinta Ele agora, porque eu estou cheio de preocupações, mas eu sei que Ele está aqui no meio deste povo, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, eu sei que o Senhor está respondendo o meu clamor, eu sei, eu creio que o Senhor está aqui. Esta fé toca no coração de Deus. Esta fé transfere a grandeza de Deus para nós, e esse mínimo que Deus libera sobre nós é a abundância que nós precisamos. É a abundância que nós precisamos para viver com paz, para viver com saúde. Porque, vou repetir, para ficar consolidado na sua mente, ao invés de buscar só a bênção, leve o abençoador para casa, leve o abençoador dentro do seu coração, leve o abençoador na sua mente, diga, reina na minha vida, reina nos meus sentimentos, reina no meu coração, tome a direção de tudo que é meu, porque se o Senhor estiver na frente vai dar tudo certo, já deu tudo certo, e eu declaro sobre a sua vida nesta noite, sobre a sua casa, sobre a sua família, que já deu tudo certo nos seus projetos, nos seus ideais, já deu tudo certo, mas entregue a sua adoração ao Senhor, que este é o segredo para você ser ouvido. Quando ela foi logo diretamente ao Senhor, o Senhor de imediato retrucou e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu gosto desse texto porque ele me lembra outro texto. E eu louvo a Deus pelos judeus. Por quê, pastor Eli? Porque eles rejeitaram, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que Jesus estava dizendo é, eu vim para salvar os judeus, eu vim para remédio para os judeus, eu não vim para remédio para a sua vida, mas aí o Senhor Jesus diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas, versículo 24, da casa de Israel. Chegou então a mulher, olha o que ela fez, no seu desespero de alma ou na sua necessidade e sinceridade, ela se prostrou e adorou. Aí mexeu no coração do mestre. Ela se prostrou e adorou. E ela mesma ali adorando, o Senhor ainda estava dizendo para ela, olha, não é justo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Isso não é justo, eu vou pegar o pão dos meus filhos, vou pegar a bênção dos meus filhos para dar para quem não tem nada a ver. Aí a mulher dá aquela declaração de fé, dá aquela declaração que nos ensina, dá aquela declaração que mexeu no coração do mestre, por conta da sinceridade, diz assim, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas, por isso nós falamos o mínimo de Deus, das migalhas que caem da mesa do Senhor.
As migalhas de Deus, preste atenção, as migalhas de Deus é o suficiente para mudar a sua história até ele voltar. As migalhas de Deus é suficiente para transformar sua família, para transformar seu ministério, para transformar sua comunidade, para transformar sua localidade, para transformar sua rua, seu bairro, para transformar o país, o mundo. As migalhas de Deus é suficiente para revelar a abundância que nós precisamos. E a mulher ali, acho que ela entendeu isso, não sei, de maneira empírica, ela entendeu, de uma maneira de experiência própria, ela entendeu e disse assim: eu não quero o pão, eu quero as migalhas, para mim basta as migalhas, porque eu sei que as tuas migalhas mudam realidades, eu sei que as tuas migalhas podem libertar minha filha, não precisa do pão. Você entende isso, amados? E às vezes nós que já somos servos, isso acontece até hoje, nós que já somos servos não temos tamanha fé para declarar isso. Eu não quero que o Senhor me dê o pão, me dê as migalhas, porque as migalhas que o Senhor me der é a abundância que eu preciso. Em outras palavras, ela estava falando isso para Jesus. Se o Senhor me der as migalhas, já resolve o meu problema. E aí o Senhor não suportou, não aguentou ver tamanha manifestação de fé e disse para ela: sim, mas até os cães, já falamos sobre isso aqui, caem, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas o Senhor Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E em outro texto a Bíblia diz que não precisa nem ter uma fé tão grande assim. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para aquele monte: vai dali para acolá, e ele vai. Se ele tiver juízo, ele vai, porque a palavra tem muito poder. Mas a fé dessa mulher transcendeu aquilo que Jesus, de repente, não vou dizer o que ele esperava, porque Deus é onisciente, mas transcendeu a expectativa para aqueles que não serviam a ele, mas estavam determinados a ser curados por ele. Quantas pessoas que estão lá fora, que recebem uma cura, recebem uma libertação, que muitas vezes nós aqui dentro, entenda quando eu falo nós, é de um modo geral, nós aqui dentro não conseguimos receber porque ainda não temos fé. E a Bíblia, ou se temos, ainda não manifestamos essa fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o inimigo faz de tudo para lhe tirar a sua fé, para tirar a sua confiança. O inimigo faz de tudo para tirar a sua segurança, para tirar a sua expectativa, para enfraquecer a sua fé. Porque se ele tomar a sua fé, você não consegue mais nada diante de Deus. Mas se você mantiver a fé e revelar esta fé, como revelou esta mulher, diz: Senhor, eu não quero pão não, me dá migalhas, me dá suas migalhas, que as suas migalhas já resolvem o meu problema. Que coisa grandiosa, uma mulher que não andava com Jesus, uma mulher que não era judeia, uma mulher que não participava das ministrações dele, mas ela ouviu falar e despertou a fé no coração do Senhor Jesus, despertou a fé no coração dela a respeito de Jesus Cristo. Então, quando você despertar a sua fé, o mínimo de Deus será a abundância que você viverá na sua vida. Quando você despertar a sua fé, o mínimo de Deus será tudo aquilo que você precisa. Porque quando você diz assim: Senhor, eu preciso de um, Deus tem 10 para lhe entregar. Ele diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, e é pensamento de bem e não de mal, para te dar o fim que... Então você pede 2, Deus tem 10 para você. Você pede com o coração quebrantado 20, Deus tem 40 para você. Você pede 50, Deus tem 100 para você. O segredo está na fé. O segredo está na determinação e na fé. Como você expressa, como você manifesta. Neste período que nós estamos vivendo, eu costumo dizer, eu sou muito preocupado com a questão da palavra, porque a palavra tem muito poder. Então eu costumo dizer que é para a gente estar atento ao que a gente fala, porque quando as palavras que saem da nossa boca podem acionar anjos ou demônios, se a gente não tiver vigilância. Então tenha assim um cuidado de profetizar, fale daquilo que você quer ver, profetize a realidade que você quer ver, profetize a resposta, a salvação que você quer ver, profetize o resgate da familiar que você quer ver, profetize a cura que você quer ver, profetize a vida abundante que você quer ver, porque Deus vai trabalhar em cima daquilo que você está colocando diante dele.
Deus vai trabalhar em cima daquilo que você está apresentando a Ele. Ainda que Ele saiba tudo que você precisa, Ele vai trabalhar mediante aquilo que você está clamando e colocando diante dEle. E a partir do momento que você coloca aquilo com fé diante de Deus, as respostas começam a acontecer. Nessa pandemia, nós já profetizamos que esse diagnóstico que vai levar não sei quanto tempo, que muitas pessoas vão perder o emprego, já estão acontecendo isso, muitas pessoas vão ter perdas financeiras, empresas fechando. Nós profetizamos uma restauração, nós profetizamos um novo tempo. Nós profetizamos um tempo de honra, um tempo de restituição. A palavra, ela tem muito poder. Nós profetizamos aquilo que nós queremos ver. Nós profetizamos a cura, a libertação daquela pessoa que parece que não tem solução, que parece que é caso perdido, mas quando nós colocamos diante de Deus, essa mulher saiu de um lugar, da sua casa, e foi até Jesus de maneira determinada a alcançar a vitória dela. E ela alcançou pela determinação, pela fé e porque ela foi sincera na sua oração, sincera no seu coração, e aprendeu a adorar a Deus antes mesmo que ela tivesse uma convivência com Jesus Cristo. Então, o que é que vai me ajudar, pastor? É a minha oração de fé, minha oração verdadeira. O que vai ajudar é eu limpar meu coração, não deixar reserva nele. O que é que vai me ajudar, pastor? É eu profetizar aquilo que eu quero ver. O que vai me ajudar é eu clamar pela presença do Senhor na minha vida, eu clamar pela a graça do Senhor na minha vida, muito mais do que suas bênçãos. Porque quando a gente recebe as bênçãos de Deus, amém, nós somos abençoados, somos agraciados, podemos compartilhar isso com outras pessoas, mas quando nós levamos a bênção conosco, por todo lugar que a gente vai, a bênção se manifesta. Seja num livramento, se você vai pegar uma estrada, Deus pode lhe dar um livramento, isso é uma bênção manifestada na sua vida. Se você vai viajar e vai no ônibus, o ônibus chegou em paz, é porque Deus te deu livramento ali também. Se você vai buscar um empreendimento que você fez, Deus vai te dar graça e vai dar tudo certo naquele projeto que você está colocando diante de Deus. Se você vai buscar a porta de um emprego aberta, Deus vai abrir a porta para você ali e dar tudo certo, porque o mínimo de Deus é a abundância que nós precisamos. As migalhas para aquela mulher cananeia, as migalhas de Jesus foram suficientes para libertar a filha dela. As migalhas. Mas na realidade é aqui que eu quero finalizar já dizendo isso. Exatamente, amada, tornamos pessoas melhores. A gente acaba sendo pessoas melhores. Nessa parte aqui da migalha, eu sei que você conhece o texto, já vi milhares de pessoas ministrar, mas nessa parte aqui da migalha, foi aí foi a chave, eu posso dizer assim, foi a chave que ela conseguiu usar para abrir o reino dos céus, para abrir o reino de Deus sobre a vida dela, sem nem conhecer este reino, mas a necessidade, a sinceridade dela diante de Deus fez com que aquele reino se abrisse, e essa de dizer ao Senhor, Senhor, eu só quero as migalhas. Ainda disse assim, o Senhor ainda falou, o Senhor Jesus ainda foi um pouco agressivo com ela, disse assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ou seja, eu não vou pegar o pão da minha família para dar para os cachorros. Mas ela disse, eu sou um cachorrinho cheio de fé, eu sou um cachorrinho que não quer o pão, eu sou um cachorrinho que quer só as migalhas, as cascas que caem da mesa do Senhor, já é suficiente para mudar a minha história. As cascas, o mínimo do Senhor liberado sobre a minha vida é a abundância que eu preciso para ter uma vida plena. O mínimo que o Senhor liberar sobre mim já coloca a minha vida toda no lugar. Quem crê comigo, quem segue nessa mesma fé, glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. O mínimo que o Senhor colocar sobre nós, o mínimo que o Senhor depositar na nossa vida, ainda será a grandiosidade do reino dele sendo manifestada em nós. E quando nós conseguirmos isso, nós ouviremos do Senhor a mesma coisa que essa mulher ouviu. Vou ler de novo. Versículo 28 diz assim, na parte B, ó mulher, ou melhor, vou ler todo o versículo. Então Jesus exclamou, depois que ela disse, eu quero só as migalhas. Então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme tu queres.
Ou seja, seja atendida a sua petição, porque você conseguiu tocar no meu coração, porque você não usou de subterfúgios, porque você não usou de meias palavras, você foi de um coração aberto, você foi sincera, você foi direta. Eu não sei porque o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar isso aqui. Às vezes, o que nós precisamos é liberar perdão. Sabia? O que nós precisamos às vezes é liberar perdão. Não precisa me dizer não, é só você e Deus. Liberar uma palavra de perdão. Senhor, eu estou com o coração assim com fulano de tal, ou fulano de tal está com o coração assim comigo, mas meu coração está embaçado, meu coração está estranho, a atmosfera do meu coração está fechada. E aí você começa a dizer ao Senhor em arrependimento, você começa a oração em arrependimento, começa em adoração. Eu acho que você me entende, porque estamos falando de coisas espirituais e o Espírito Santo está aqui no nosso meio e Ele está transcrevendo essa palavra para o seu coração. Senhor, ajude-me a vencer esta etapa aqui. Aquela pessoa me machucou e ainda parece que ainda tem resquício daquela ferida dentro de mim. E quando eu me liberto disso, eu começo a viver uma vida mais plena. Porque quando eu for orar a Deus, o meu coração será um coração limpo. E a Bíblia diz, já estou quase finalizando, quem morará no templo do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Desculpem. E quem morará no seu santo templo? Aquele que for limpo de mãos e puro de coração. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, até isso, para nós alcançarmos a abundância do reino de Deus, o mínimo de Deus na nossa vida, precisamos limpar a casa. Precisamos, eu vou falar isso aqui, senão eu vou esquecer. Parece estar fora do contexto, mas não. Você já parou para pensar, queridos, e isso é uma verdade espiritual, e você lê sobre isso, ouve pregar sobre isso, talvez não entenda de maneira prática que o Espírito Santo de Deus está na terra ainda. E ai de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus aqui na terra. Eu não sei onde é que nós estaríamos se o Espírito de Deus não estivesse aqui na terra, porque o Espírito Santo é Deus na terra, enviado para nos dar a cobertura, para nos convencer, para nos direcionar, para nos ensinar toda a verdade. E quando esse Espírito consegue nos ensinar a verdade e nós conseguimos caminhar sobre a verdade, a nossa vida muda assim, ó. Porque nós saímos da religiosidade e entramos na prática do reino de Deus. Senhor, eu quero viver conforme o teu querer. Eu quero viver conforme a tua vontade. Eu quero o Senhor comigo. Eu não quero só tuas bênçãos. Eu quero o Senhor comigo. Porque aonde eu for, aquilo que eu precisar, o Senhor estará disponibilizando na minha vida. Então, se nós carregamos esse Espírito Santo, se nós carregamos esta graça, se nós carregamos essa dispensação de graça, ou seja, como alguns colegas, amigos ministeriais gostam de falar, se nós estamos recebendo graça sobre graça e nós estamos armazenando esta graça em nós de maneira a manifestar no nosso dia a dia, as coisas mudam. Aí o mínimo que você está esperando de Deus será o máximo, será a abundância para a sua vida, como foi na vida desta mulher cananeia. E o mais interessante é que aqui no contexto, deixa eu procurar aqui no contexto, ele diz assim: a tua fé te salvou. Amém, minha amada? Nós vamos orar ainda nessa noite pela irmã, nossa irmã Leide. Nós vamos orar ainda nessa noite pela irmã, por esta causa, por este propósito. Mas eu tenho certeza que a hora que a senhora entrar no seu quarto, fechar sua porta e confessar ao Senhor aquilo que você precisa, o Senhor vai te dar a cura naquele mesmo instante, creia. Vocês que estão ouvindo essa live, quando você pede a Deus com fé e de coração limpo, de coração aberto, a resposta vem para você no mesmo instante que você pede. Eu vou repetir. Quando você pede o mínimo de Deus,
em sua humildade espiritual, diz: Senhor, eu não preciso do teu pão, não preciso do teu máximo. Talvez você já tenha orado assim: eu não preciso de grandiosas coisas, Senhor, mas eu preciso que o Senhor revele o mínimo da tua graça em mim. Este mínimo da graça do Senhor vai te abastecer, vai te dar unção, vai te dar suprimento, vai te dar regalia para o resto da sua vida, se você estiver em aliança, em sintonia com Deus. E no meio do caminho, quem vai ajustando você, quem vai te mostrando a verdade, é o Espírito Santo que está na terra. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é meramente uma água, um fogo. O Espírito Santo não é só isso. O Espírito Santo é uma pessoa que nós nos relacionamos com ele. Nós dizemos: bom dia, Espírito Santo, boa tarde, como tem o programa da Igreja Casa da Bênção aqui. Bom dia, Espírito Santo. Mas você vai se relacionar com ele: boa tarde, boa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, mostra o meu caminho para esse lugar que eu não estou encontrando, me dê graça sobre essa situação. Espírito Santo, me ajude a perdoar. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas, porque ele é Deus na terra para te conduzir até o centro da vontade do Deus Pai que nos espera no arrebatamento da igreja. Eu quero finalizar dizendo isso, que eu acabei de reafirmar aqui. Quando você pede a Deus com fé, quando você bate com fé, quando você diz assim: Senhor, eu creio que só as tuas migalhas vão revelar a abundância que eu preciso. Eu creio que o mínimo que o Senhor revelar sobre mim vai revelar, eu vou alcançar a abundância que eu preciso. Querido, a resposta para você virá nesse momento. Prove isso, pastor. Está no versículo 28. A Bíblia diz que depois que ele disse assim: seja feito conforme tu queres. No final do versículo 28, a Bíblia diz que naquele exato momento a filha da mulher ficou sã. No exato momento que a mulher conseguiu tocar no coração de Jesus, no exato momento que a mulher disse assim: Senhor, eu creio que tuas migalhas resolvem o meu problema, não preciso do teu pão, só preciso da tua migalha, e que ela adorou, que ela se prostrou, que ela buscou a face do Senhor, ela já viu a resposta naquele exato momento. Eu vou finalizar dizendo isso. Quando você ora com fé acerca de um propósito, quando você ora com fé acerca de uma causa, quando você ora com fé acerca de uma enfermidade, acerca de uma porta, de algo que você espera de Deus, e você termina a sua oração, a sua resposta é liberada naquele exato momento. Se você tiver que viajar, como muitos textos, nós vimos isso na narrativa bíblica em outros episódios, se você tiver que ir até a pessoa, em muitos momentos o Senhor Jesus já liberou a bênção daqui e disse: o seu servo, como foi o centurião, o seu servo já está curado. Ou seja, ele estava aqui ainda na presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abriu-se uma janela espiritual aqui. No exato momento em que ele estava onde? Na presença do Senhor, na presença de Jesus. Todos eles que estavam na presença de Jesus, que buscaram ao Senhor e permaneceram na sua presença, a vitória chegou aonde eles precisavam, antes mesmo que ele chegasse. E eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite, que a vitória de Deus vai chegar na sua causa, vai chegar nos seus sentimentos, vai chegar nas suas emoções, vai chegar nos seus propósitos, vai chegar nos seus projetos, vai chegar na sua resposta material que você espera, na sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu ligo com você aqui agora, porque a Bíblia diz: se duas ou mais pessoas concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será feito pelo Pai que está nos céus. E eu concordo com você agora que a sua vida muda a partir de agora. A sua vida muda, esta causa muda a partir de agora. Não por causa do pastor ali que está ministrando, aleluia, mas por conta do Senhor que é dono dessa palavra. E quando ele fala, ele garante. Quando ele fala, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender de nenhuma das suas promessas. O mínimo que ele está liberando aqui hoje sobre você é a abundância que você precisa para viver uma vida diferenciada no reino dele, para viver uma vida diferenciada na casa dele, para viver uma vida diferenciada na sua casa. Eu profetizo que o reino de Deus comece a se manifestar na sua casa. Eu profetizo que o reino de Deus comece a se manifestar na sua família, aí no seu lar, aí é o seu primeiro altar de adoração, é o seu lar, e vai ser aí que a glória do Senhor vai se manifestar, quando você estiver dizendo assim: Senhor, eu preciso de ti, mas se o Senhor me der as migalhas, até já resolve o meu problema. E aí quando você diz assim, em atitude de humildade, em atitude de humilhação e de adoração diante de Deus,
Deus diz assim, não, eu não quero lhe dar migalhas. Você tocou no meu coração. Você não era do meu reino, essa mulher cananeia, por assim dizer. Você não era do meu reino, mas você tocou no meu coração. Tão forte que muitos do que são do meu reino não conseguem tocar. Então, por causa disso, o seu milagre você leva agora. Eu quero assim profetizar nesta noite, querido, que o seu milagre, a sua resposta, a resposta que você precisa, você leva agora, em nome do Senhor Jesus. A resposta que você precisa na sua causa, naquilo que você tem colocado diante de Deus, você leva agora em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus te garante, não é só o pastor ali falando, mas é a palavra de Deus lhe garantindo que quando você busca Ele em espírito e em verdade, a abundância do reino dele vem sobre a sua vida, vem sobre a sua causa, vem sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. E a gente fica a perguntar, como diz esse hino de fundo, que amor é esse? Que amor é esse que nos alcançou? Um amor que mudou a nossa história. Não precisa você me dizer, mas só isso aqui que eu já estou finalizando. Quem era você antes de Jesus, hein? Você não consegue nem lembrar, porque a transformação foi tão grande e nem interessa mais que ele disse que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas imagine o crescimento, a evolução que você teve diante de Deus. Agora é você manifestar a fé de maneira prática. Amém, amada? É manifestar a glória de Deus de maneira prática na sua vida. Quando você disser, Senhor, é isso aqui, ó, abrir o coração e disser, Senhor, é isso aqui que eu preciso, é esta causa que eu preciso, ainda que seja o teu mínimo, mas eu preciso de uma resposta tua. E o mínimo de Deus é a abundância que você precisa. A mulher cananeia pediu o mínimo e recebeu a abundância do reino de Deus. Recebeu a resposta do reino de Deus. E eu tenho certeza, o texto aqui não fala, mas eu tenho certeza na intuição que faz parte do Espírito, que aquela mulher, ela foi totalmente transformada depois que ela saiu da presença de Jesus, porque ela recebeu uma presença, ela recebeu uma atmosfera diferente. Então você vai ser transformado e vai continuar sendo transformado enquanto você estiver na presença de Deus. Guarde isso. Ao invés de você buscar só a mão de Deus, só as bênçãos de Deus, busque o abençoador. Leve o abençoador com você. Ao invés de você buscar a bênção de Deus, busque o Deus das bênçãos e leve ele junto com você. Na sua vida diária, no seu relacionamento diário. Deus abençoe Verônica, seja bem-vinda. Nós estamos basicamente encerrando a nossa live, mas será sempre bem-vinda, sempre que a irmã desejar estar conosco. Estaremos fazendo a oração já, finalizando essa live, mas eu quero que essa palavra fique na sua mente, no seu coração. Chegue diante do Senhor com sinceridade, chegue diante do Senhor com o coração aberto. Chegue diante do Senhor sem religiosidade, sem procurar palavras bonitas. Diga, Senhor, é isso que eu preciso. Senhor, eu estava com raiva de fulano, tira essa raiva do meu coração. Senhor, meu coração estava dessa forma, ajuda no meu coração. Senhor, dá-me graça para vencer lá no trabalho, dá-me graça naquela vizinhança, que só graça. Dá-me graça, Senhor, nessas questões que eu tenho colocado diante de Ti. Dá-me graça nessa causa que existe aí na justiça, para que a resposta venha sobre mim. Tudo aquilo que você apresentar diante do Senhor com fé, com o sentimento de dizer assim, não precisa nem o máximo, basta o mínimo. Você pode ter certeza que a abundância do reino de Deus virá sobre a sua vida. E quando isso acontecer, você se alegrará em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra da parte do Senhor Jesus. Aí onde você está, feche os seus olhos. Nós já passamos alguns minutos aqui. Eu fiz um propósito comigo mesmo, que é terminar mais cedo, sempre terminar mais cedo. E feche os seus olhos que nós vamos orar, encerrando essa live. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que nos acompanhou, cada pessoa que vai ver depois, mas principalmente vocês que estavam conosco aqui durante essa live. Que esta graça desta palavra, esta bênção, a revelação dessa palavra, a verdade dessa palavra seja manifestada na sua vida. Que você possa ter essa resposta de imediato, assim como teve essa mulher cananeia, porque você vai buscar o Senhor com fé e vai derramar o seu coração diante dele em adoração, e a resposta virá em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos que nós vamos orar.
Senhor, graças te damos mais uma vez por mais esta live que o Senhor permitiu que nós fizéssemos, para que o seu nome fosse glorificado. Cada pessoa que nos ouve do outro lado e que está nos acompanhando nesta live, que elas recebam a resposta que elas estão esperando do Senhor, mas que além da bênção que elas esperam, que elas consigam levar o Senhor juntamente com eles. Que o teu Espírito possa reinar na mente, no coração, nos propósitos, nos desígnios, nos planos, nos sonhos, nos projetos e nos ideais. Em nome do Senhor Jesus, se por um acaso alguma dessas pessoas foram afetadas por esta pandemia, em qualquer área que seja, que o Senhor venha reverter esta situação e o seu nome seja glorificado na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, ajuda a nossa irmã que pediu oração, para que ela consiga, ó Deus, esvaziar o seu coração de tudo aquilo que impede ela de muitas vezes entrar na tua presença, ou impede ela muitas vezes de sentir a tua presença, que nesta noite toda barreira caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, ela consiga se libertar deste fardo, deste mal, e possa carregar sobre ela o fardo do Senhor e o jugo do Senhor, que é leve e que é suave. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa irmã Rita. Nós já oramos uma vez mais, que ela receba a cura que ela está procurando, que ela está precisando, mas que acima de tudo também receba a presença do Senhor renovada na vida dela. A nossa irmã Leninha, que pediu oração pelo seu familiar, ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência nesta causa, responde. Ó Deus, aquilo que o homem não pode fazer, faça o Senhor, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. Então nesta noite, ó Deus, dá vitória a cada um dos teus servos, a tua serva Michele, a tua serva, ó Deus, Edna Sérgio, os demais irmãos que nós não conseguimos visualizar ali o nome, a nossa irmã Creuza Ramos, que todos esses irmãos que nos acompanharam, ó Deus, que vão nos acompanhar depois, sejam abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que eles possam viver um novo tempo, assim como viveu aquela mulher cananeia, que eles possam ser, ó Deus, vigorados na sua esperança e possam ser cobertos da abundância do teu reino, assim como foi a mulher cananeia, mesmo pedindo o mínimo do Senhor, alcançou, ó Deus, o extraordinário, alcançou a abundância do teu reino por fé, por obediência, por devoção, por entrega e por adoração a ti. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada pessoa que nos ouve, que vai nos ouvir depois, com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais através de Jesus Cristo. Se é cura, que cura seja liberada. Se é bênção materiais, que seja liberado. Seja qual for aquilo que o teu povo espera, toda a sorte de bênçãos espirituais sejam derramadas sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amados. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus. E receba a paz do Senhor sobre a sua mente, sobre o seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E que verdadeiramente o mínimo de Deus seja representado na abundância do reino dele na sua vida, como foi com aquela mulher cananeia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos e até a próxima, em nome de Jesus. Um forte abraço.